Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 40 e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 74, em continuidade ao tema que nós tínhamos assumido na aula anterior, de número 39, e 75, ambos da consolidação das leis do trabalho. O artigo 74 da consolidação das leis do trabalho, que está a versar sobre o controle de jornada e as modalidades em que o mesmo deve ser efetivado pelos empregadores para mostrar a realidade da jornada cumprida pelos empregados durante a sua prestação pessoal de serviços cotidiana. Restou-nos tecer ainda algumas considerações a respeito do controle de jornada por exceção, apenas e tão somente para desenvolver o raciocínio de que este controle de jornada por exceção ele pode vir a lume através de um acordo individual escrito, ou seja, apenas e tão somente através de um acordo firmado entre o empregado e o empregador, de forma individualizada e escrita, terá validade para que se possa adotar esse tipo de controle de jornada. Portanto, não haverá validade se o acordo for verbal, somente valendo como regra o acordo individual escrito. Ainda poderá vir a lume esse tipo de controle de jornada por exceção se estiver previsto em convenção coletiva de trabalho, firmada entre os sindicatos representativos das categorias profissional e econômica que estão afeitas à modalidade empresarial propriamente dita e desenvolvida pela empresa e pelos trabalhadores a ela vinculados, ou através de um acordo coletivo de trabalho, desta feita elaborado entre a empresa propriamente dita e o sindicato representante da categoria profissional assumida pelos trabalhadores através das suas atividades pessoais cotidianas desenvolvidas a cargo do empregador. Também cumpria-nos dizer ainda, em desenvolvimento dos nossos entendimentos a respeito do artigo 74 da consolidação das leis do trabalho, que em caso do trabalhador exercer suas atividades através de trabalho externo, ou seja, fora do ambiente
propriamente dito da empresa, o horário de trabalho deve ser incerto nas papeletas de controle que ficarão em poder do empregado e serão devolvidas ao empregador cotidianamente após o cumprimento da jornada estabelecida para aquele dia. Não havendo esta situação de inserção do horário de trabalho na papeleta, ou mesmo não existindo esta papeleta ou qualquer outro tipo de jornada controlada, caberá ao empregador a prova da efetiva jornada de trabalho desenvolvida pelo empregado para que se possa estabelecer ou não a existência de sobrejornada e seus direitos subsequentes. Estas eram as últimas considerações que deveríamos fazer a respeito do artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho. Passemos agora a desenvolver nossos estudos a respeito do artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa sobre as multas por descumprimento do empregador com relação à jornada de trabalho de seus empregados, dentro daquelas todas facetas que vínhamos estudando nas aulas anteriores a essa. Antes de começarmos nosso entendimento a respeito das multas propriamente ditas, é preciso analisar uma situação que se tornou importante com relação às atualizações destas multas. A princípio, estas multas foram atualizadas através da medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, que foi aqui estabeleceu a atualização dessas multas dentro da Consolidação das Leis do Trabalho. Ocorre que essa medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019, ela foi revogada pela medida provisória 955, de 20 de abril de 2020. Portanto, retornou-se neste sentido ao texto anterior existente na Consolidação das Leis do Trabalho e que apresenta-se-nos totalmente desatualizado, não só em relação ao valor de tais multas, como também a expressão financeira dos mesmos. Aí ficamos numa situação em que nós, a grosso modo, estaríamos com textos de multa do artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho completamente inaplicáveis, porque os valores financeiros ali estabelecidos já não têm mais expressão financeira no ambiente jurídico e no ambiente natural do Brasil, já que as atividades monetárias ali estabelecidas já não estão em consonância com a realidade fática econômica do Brasil. Portanto, nós teremos que nos valer para a atualização destes montantes financeiros, já que a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, perdeu a sua validade no ambiente jurídico
a que ela se destina. E aqui cumpre também abrir um parêntese a respeito disso, para lembrar a vocês que, mesmo tendo perdido a validade, enquanto ela esteve vigente, a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, esteve válida e, portanto, a regra imposta por ela, o artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, vigorou no período de 11 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, quando esta perdeu a sua validez através da revogação implementada pela medida provisória 955, de 20 de abril de 2020. É preciso ainda informar que essa medida provisória 955, de 20 de abril de 2020, também perdeu a sua validade, o que faz com que a nossa assertiva a respeito da volta, do retorno ao texto anterior da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 74, tem pertinência. Então, nós, para estabelecermos hoje o valor das multas, nós teremos que nos valer das atividades administrativas previstas para a aplicação destas, e que hoje estabelecem essas multas no valor da unidade fiscal chamada UFIR, sendo que, administrativamente, a multa mínima a ser aplicada à empresa infratora desta modalidade de controle de jornada e de jornadas específicas exercidas pelos empregados a seu favor, será de 37,8585 UFIRs, isso na modalidade mínima, e a máxima de 3.782,8472 UFIR. Desta maneira, nós estaríamos com estas multas atualizadas através da ação das unidades das delegacias regionais do trabalho em sua fiscalização obrigatória de todas as empresas em atividade no âmbito nacional. É preciso ainda informar neste comenos que as multas elas são devidas em forma dobrada em casos de reincidência, e mais, ainda que não haja reincidência, se o empregador, durante a ação fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência, através das delegacias regionais do trabalho, desacatar aos fiscais que estão implementando aquela atividade fiscalizadora, essas multas poderão ser aplicadas em dobro para coibir justamente que as empresas fiscalizadas impeçam ou dirijam aos fiscais palavras e atitudes desabonadoras da atividade que estão por eles sendo prestadas. Esta era a situação que nós deveríamos trazer a respeito do artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho e a respeito do artigo 74, complementando nossos estudos da aula de número 39, para vocês neste momento. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a oitiva de todos a respeito dessas nossas aulas e
requeremos novamente que vocês assistam às aulas deixando seus likes e se inscrevam no canal, porque estas duas atividades serão muito importantes para que nós continuemos a desenvolver nossos estudos a respeito dos direitos material e processual do trabalho e continuar a desenvolver também a nossa pesquisa a respeito da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. Muito obrigado a todos pela atenção.